O Japão tem expulsado alguns turistas e impedido alguns lugares de serem acessados por estrangeiros, mas por quê? O que esses estrangeiros têm feito por lá? Pessoal, não é só uma problemática da Europa, né? Parece que todo país evoluído, todo país que cresceu, né, economicamente, está tendo atualmente um problema seríssimo com turistas e imigrantes mal educados, né, que afetam a cultura, de certa forma a economia, né? A falta de educação é uma coisa terrível, né? Vamos acompanhar nesse vídeo aqui como é que está a trajetória do Japão, né? Porque muitos japoneses estão dizendo não ao turismo e também não à migração. Eles não querem integração mais de imigrantes, pois os mesmos não estão abertos a aprender a cultura ou respeitar as regras, né? Esse problema não é só aqui na Europa, não é só aqui na Alemanha, né? Aqui em Berlim mesmo a cidade está praticamente tomada e arrasada, né? Mas vamos ver como é que tá indo no Japão. Imagina só, o Japão sempre foi visto como um lugar quase mágico, cheio de tradições, de templos e aquela mistura que a gente conhece entre as coisas antigas e novas. Porém, nas últimas décadas, essa combinação se tornou um imã para turistas de todo o mundo, e o país rapidamente alcançou o topo dos destinos mais desejados do mundo. Todo mundo quer ver de perto os templos em Kyoto, os bairros tecnológicos de Tóquio, e claro, sentir na pele aquele toque de uma cultura tão diferente. Mas como tudo que é bom em excesso, esse crescimento do turismo começou a gerar problemas para os próprios japoneses. A presença cada vez maior de visitantes mudou a rotina de lugares que antes eram bem calmos, como Kyoto, onde os moradores gostam muito de uma vida mais tranquila e respeitosa, e de repente esse espaço que era da comunidade local tá cheio de câmeras, tá cheio de gente fazendo barulho, falando alto, bloqueando as ruas bem pequenas e tratando cada canto do bairro como se fosse um cenário fotográfico. E Tóquio também sofre um pouco com essa invasão. Nas áreas mais turísticas, o número de pessoas andando pelas ruas e lotando as atrações se tornou um desafio para a estrutura local. Parece que o Japão abriu as portas para o mundo, mas agora ele se vê tendo que achar uma forma de resolver esse problema e manter a qualidade de vida dos japoneses, que são pessoas bem reservadas e gostam muito da ordem e o respeito aos espaços comuns. O turismo no Japão cresceu tão rápido que em alguns lugares é praticamente impossível você não sentir o impacto. O país, que sempre foi conhecido pela serenidade, pelo respeito ao espaço das outras pessoas, agora... Olha só isso, cara. Eles fazem fila para entrar no trem. Fila. As pessoas respeitam a vez do outro, né? Cara, nem aqui na Europa. Aqui, pelo menos... Aqui em Berlim não se vê mais, né? Por causa do grande número de estrangeiros que não têm educação nenhuma. As pessoas parecem que vieram no chiqueiro. Essa é a verdade. Mas ainda assim, aqui você ainda consegue ver que mas é só o próprio povo daqui, o alemão, né? O alemão, você vê, ele espera a pessoa, a porta do trem se abre, ele espera a pessoa sair. Quando todo mundo sai, quem quer sair, a pessoa entra, né? Mas quando você vê migrantes, né, eu era assim, eu digo porque eu também era assim, né? A pessoa quer entrar e bater de frente com quem está saindo. Cara, isso é um detalhe só, isso é só um detalhe. Tem que lidar com multidões que não têm a mesma noção. Então, em vez de turistas que chegam com calma e exploram os lugares de forma respeitosa, o que muitas vezes é reportado são ondas de pessoas que, sem querer, ou até mesmo às vezes por falta de educação mesmo, acabam incomodando e atrapalhando a vida local. Imagina um bairro de Kyoto onde cada detalhe é pensado para manter o clima antigo e sagrado desse lugar.
Esses espaços, que antes eram um refúgio para a agitação do dia a dia, se tornaram pontos de visita dos turistas. E daí você tem um fluxo constante de turistas com câmeras na mão, querendo registrar cada pedaço e caminhando em grupos enormes, o que transforma o ritmo do lugar de uma forma que ninguém esperava. A verdade é que o Japão nunca se preparou totalmente para ser um destino de turismo em massa. A mentalidade do japonês é de receber o visitante bem, mas tudo isso era pensado em uma escala bem mais humana, uma coisa bem mais tranquila. E de repente, essa escalada de turistas colocou o erro do Japão foi achar que o resto da humanidade eram educados como eles, né? Porque é difícil, cara. É muito difícil. O povo não tem educação, cara. Não tem educação. Interessante, né? Porque o Japão, ele é uma exceção na Ásia. Eu acho que os coreanos também são educados. Mas se você vai na Tailândia, China, Vietnã, meu irmão, esquece. Educação também zero. O povinho ali não tem educação nenhuma. É tudo é minha vez, é eu primeiro, foda-se o outro. É absurdo. Japão numa posição de pensar novamente sobre como que eles recepcionam e organizam a convivência das pessoas, tanto do Japão quanto de estrangeiros que vêm para ali. Mas por que é tão ruim essa onda de turismo desenfreado pro Japão? Do que os japoneses se queixam em relação aos turistas que visitam o país? No Japão, existem várias normas de comportamento que fazem parte do respeito à comunidade e o espaço público, mas que nem sempre são tão claras para quem vem de fora. Um exemplo disso é o barulho. No Japão, as pessoas falam baixo, especialmente no transporte público em áreas mais residenciais. Isso não é diretamente uma lei, mas é um consenso geral. Então, quando turistas vêm e acabam conversando em voz alta, ou até mesmo fazendo outros tipos de barulho, isso se torna uma espécie de poluição sonora. É verdade. Aqui na Alemanha, quando eu cheguei aqui há 18 anos atrás, brasileiro, carioca, né? Totalmente sem educação. Eu não me importava, nem sabia, entendeu? Você não tinha educação. E aí uma vez eu falando alto no telefone, né? Eu liguei pra não sei quem e blá 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 blá. Cara, todo mundo olhou pra mim, fez assim, ó. Eu fiquei puto, né? Horrorizado, chateado. Mas depois, com o passar do tempo, cara, eu fui observando que é bom viajar num lugar silencioso. É bom você não ter que ouvir a conversa do outro. É bom você não ouvir uma língua estrangeira buzinando aqui no teu ouvido aqui, ó. Você querendo viajar em paz. Por mais que você esteja com fone, ouvindo uma música, tá aqui a ladainha aqui, ó. E aprendi com o tempo, entendeu? Eu fui reeducado, porque infelizmente no Brasil a gente não tem esse tipo de educação, né? De viver em sociedade, né? Quando o brasileiro já é educado é porque já cometeu... Quando ele deixa de ser deselegante é porque já cometeu um crime ali, já virou crime, aí ele toma um corretivo da polícia, mas é isso aí. Os japoneses, que estão muito acostumados com um ambiente muito agradável. Já houveram casos onde pessoas tiveram problemas com isso. E alguns japoneses ficaram bem bravos com turistas mal educados, que absurdo, cara, que ficam fazendo barulho e brigando, querendo chamar atenção em transporte público. Eu particularmente acho isso muito desrespeitoso, mas julgue aí por você mesmo. Outro ponto bem delicado são os templos e santuários. Esses lugares têm um significado espiritual e cultural muito grande. E existem várias regras de etiqueta. Desde como você deve se comportar quando você entra nesses lugares, até onde é permitido fotografar. Os japoneses levam muito a sério essa cultura deles, e você, como um belo turista, no mínimo deve respeitar e agir da mesma forma. São 5 Porém, mil anos de não cultura, é bem o que né? acontece muitas vezes. Muitos visitantes acabam desrespeitando esses limites, seja subindo em áreas que deveriam ser preservadas, seja até mesmo tirando fotos onde é proibido. Houveram casos como esse daqui de um garoto de 17 anos que chegou lá no templo e simplesmente vandalizou o lugar, que é super sagrado e é um patrimônio da Unesco. Ele escreveu na parede o nome dele com as unhas, o que é bem doido. Tem que dar uma surra num desgraçado desse, cara. Aí, umas 20 chicotadas.
nessa praça aí, ó, na praça pública. Rapidinho, ele ia... Isso aí é educação dos pais também, né, cara? O infeliz desse não teve educação dos pais. Cara, é difícil. Para uma cultura, para você ver, o Japão é uma ilha praticamente, e eles, desde o homem de Neandertal, o homem primitivo, o Homo erectus, eles estão lá sozinhos, né? Evoluíram daquele jeito ali. 5.000 anos de cultura, de evolução. E aí tem um costume e tal. É difícil, cara. É por isso que também dá pra entender a galera que tem um preconceito, né? Ele foi pego pela polícia, é claro, mas infelizmente não são casos muito isolados. Isso daqui já tem histórico. E dentro disso vem comportamentos que podem parecer coisas pequenas, mas para os japoneses fazem uma diferença muito grande. Comer enquanto anda, por exemplo, é algo considerado meio rude em algumas regiões, principalmente nos bairros. É a pura verdade. Cara, se eu não consigo... Eu realmente, eu também. Eu tinha esse mau costume de comer andando. Cara, ou você come ou você anda. Você não consegue apreciar o alimento andando, cara, e olhando outras coisas. Você não você, até por uma questão de saúde mesmo, você tende a engordar. Porque quando você vê, quando você se dá conta, a comida, o cachorro quente, a comida, seja o que for, já acabou. Você nem viu. Então, eu criei esse hábito de, para me alimentar, eu tenho que sentar, olhar para o meu alimento, olhar para a comida e comer devagar. Depende, né? Se a comida for muito boa, também devagar não dá, né? Mas assim, eu não como andando, não dá, cara. Eu tenho que sentar, pode ser um bolo, qualquer coisa, eu sento, contemplo aqui, ó, olhando, pá, tranquilo. Você tá comendo, olhando para outra coisa, andando, o seu cérebro desconectou da comida, você tá fazendo só uma coisa mecânica ali. E quando acaba, você tá frustrado, porque você não sentiu gosto de nada, você não tá satisfeito, aí você vai comer outro. E assim se engorda, né? Bairros históricos. E não é o simples hábito de comer enquanto anda, mas é porque geralmente isso vem junto de jogar lixo na rua. E jogar lixo fora das áreas designadas, ou não descartar da forma correta, é uma coisa bem ruim no Japão. Eu sei que pode parecer uma atitude bem inocente para a maioria dos turistas, mas isso pode ser visto como uma falta de respeito bem grande para alguns japoneses. Jogar lixo na rua, desrespeitar templos, fazer barulho até a noite em lugares públicos. Fazendo tudo isso, você basicamente está ajudando a piorar a imagem dos turistas, que já não é a melhor das imagens no Japão. Agora, se tem um lugar onde o impacto do turismo é bem fácil de se ver, é justamente nos bairros das geishas. Em Kyoto, por exemplo, esses bairros são conhecidos pela presença dessas profissionais que mantêm vivas as tradições culturais japonesas. Só que, ao invés de respeitar o trabalho dessas mulheres e o espaço delas, que velha maldita. Muitos turistas veem elas como atrações turísticas e Essa saem desgraçada corre na frente atrapalhando a pessoa, né, cara? Cara, não sabe contemplar. Pra que tirar foto assim, cara? Pra quê? Olha só, que estupidez, cara. tirando foto delas sem nenhuma permissão. Às vezes até bloqueando as ruas e atrapalhando o trabalho delas. Cadê Isso a daqui espada me de deixou samurai pra muito cortar a revoltado. cabeça? Olha como que essa senhora fica insistindo Olha enquanto que a velha japonesa tá desgraçada. claramente desconfortável e tá desviando das fotos, inclusive. E ela continua lá tirando foto sem parar. Eu não Cara, sei por que eu não alguém sei age não, dessa mano. Eu não tenho paciência não. Que se eu tô ali, eu dou um chute no meio dos peitos, cara. Não dá não, cara. Não dá, cara. É muito abuso. Ou uma banda eu dou, cara. Um bandão, dou uma banda e saio andando. Na moral. Porque é muita falta de respeito, cara. Sem sacanagem, mano. Sem sacanagem. Não dá. Uma banda toma. Não, um bandão não toma, não? A pessoa velha não aprendeu a viver, cara. Uma caquética dessa aí, ó. Tá com quase 60 anos, deve estar. Ainda tá em forma ainda. Não aprendeu a viver, cara. Não aprendeu a viver. Se algum estrangeiro no país dessa velha faz isso com ela, ela na hora chama a polícia. Ou na hora vai querer agredir. forma e acha que tá tudo bem. E entenda uma coisa, por favor. Essas mulheres aqui não são uma atração turística. Elas não se vestem assim para chamar a atenção de turistas. Então, por favor, não haja como se as pessoas na rua fossem parte do seu show. Olha que Inclusive, isso daqui é uma coisa importante de se falar, falta de respeito. porque no Japão as pessoas têm uma mente muito mais aberta em relação à moda alternativa. É muito comum você ver pessoas se vestindo de maneiras muito diferentes,
fazendo cosplay, usando modas bem diferenciadas. E tá tudo bem, ninguém liga pra isso, ninguém fica apontando o dedo. As pessoas trabalham, elas não têm tempo pra cuidar da vida dos outros. Trabalha muito. E essas pessoas que se vestem assim, diferente, na maioria das vezes elas só gostam de se vestir assim mesmo. Elas não querem chamar a atenção de turistas, nem de ninguém. Não precisa ficar parando a pessoa na nesse rua caso ou aí, eu tirando... acho que ele tá desinformado, porque isso aí é uma questão de religião e tradição, entendeu? Não é porque elas gostam, não. Elas gostam, claro, né? Mas não é uma opção, não é... É como um trabalho, entendeu? É como um padre, uma freira, né? Que nós conhecemos no catolicismo, se veste. São vestimentas como é que se diz? Sacerdotais, né? Uma coisa cultural, de sacerdócio, né? Não é palhaçada. É a cultura, para não morrer a cultura, não morrer os princípios da alma japonesa. Fotos dela toda hora, e pior ainda, sem nem pedir permissão. E agora, voltando à questão das geishas, imagina um impacto de centenas de pessoas seguindo elas, ou parando elas toda hora para tirar foto. Isso, além de ser um pouco invasivo, transforma uma coisa que é parte da cultura em uma simples atração, e tira completamente o respeito que elas representam. E com cada vez mais turistas chegando ao país, esses pequenos atos desrespeitosos vão se acumulando. E talvez isso possa mudar a forma como os japoneses já enxergam os visitantes. Agora, isso está gerando um problema muito grande para todos os turistas. E mesmo que você seja um turista legal e que não faz essas bobagens, você pode acabar sendo mal visto só por ser turista. Feito, tomou um tapa na orelha, isso, viu? Infelizmente, acontece em muitos países, não só no Japão. E nesse momento, o governo japonês está tomando algumas medidas muito sérias para tentar controlar esses excessos no turismo e proteger um pouco mais o cotidiano e a cultura local. Para começar, uma das iniciativas mais visíveis são as campanhas de educação e sinalização. Eu vou explicar. Em muitos pontos turísticos, o governo instala placas em várias línguas com pedidos bem diretos, como, por favor, mantenha silêncio, ou não tire fotos sem permissão, respeite o espaço alheio. Neandertal não consegue entender isso. Isso pode parecer coisas muito simples, mas esses lembretes acabam ajudando muita gente a perceber que o comportamento delas precisa ser diferente do que elas fazem em outros países. Além disso, em Kyoto e outros lugares mais tradicionais, o governo tem feito restrições de acesso mesmo, eles têm impedido as pessoas de acessarem alguns lugares e estão até mesmo aplicando multas para quem desrespeita essas regras. Um caso muito famoso no Japão é do streamer chamado Johnny Somali, que foi preso por causar alguns problemas ao povo japonês. Alguns não, né? Bastante. E ele foi solto depois e recentemente se envolveu em problemas com a Coreia do Sul. Esse caso é bem doido, mas eu vou resumir aqui pra você. O Somali, ele começou a jornada dele no Japão fazendo transmissões ao vivo, onde o streamer interage diretamente com o ambiente ali ao redor. Ele usava uma caixa de som para reproduzir mensagens enviadas pelo chat da live, e o problema é que essas mensagens muitas vezes eram bem ofensivas e inconvenientes. O cara ficava falando literalmente coisas desse tipo aqui. E ele falava isso porque ele achava engraçado tirar sarro de uma coisa tão séria, e porque ele se acha muito engraçado, né? O rei do ninguém pra quebrar o dente desse babaca, Japão, não, cara. onde a cultura valoriza o silêncio e o respeito ao espaço público, especialmente no transporte público, as atitudes de Somali rapidamente se tornaram muito Pegar um faixa preta de insuportáveis para os karatê pra quebrar os japoneses. dentes desse Ele animal. chegou a tocar sons altíssimos e até músicas inapropriadas em metrôs e outros lugares cheios de pessoas. E eu de verdade fico muito bravo com esse cara, porque ele acha que, por ser americano, ele é o dono do mundo. O cara constantemente fala coisas do tipo: as provocações dele escalaram muito e ele começou a tocar em temas sensíveis, como tragédias que aconteceram na história, zombando desses temas que são tão delicados e dolorosos para os japoneses. Ao invés de recuar e pedir desculpas, ele viu a repercussão disso e decidiu dobrar a aposta. Mas isso também atraiu o ódio dos japoneses, que começaram a reconhecer o streamer e confrontá-lo nas ruas. As situações de conflito aumentaram e ele passou a ser divertido por pedestres e até mesmo por ex-membros da Yakuza. Aí, ó.
Em um dos momentos mais tensos, ele Cara foi tatuado obrigado ali. a pedir desculpas em No Brasil, se você vê um. No Brasil. No Japão, se você vê um cara tatuado, meu irmão, corre. Corre, porque ali é Yakuza. Ali é a máfia pesada. Aqui na Europa, né? Alemanha, Itália, França, né? Europa, tatuagem é uma coisa normal, dia a dia. Na Ásia, não, é mais pesado. Japão, então, meu, nem se fala. Eu vi o cara tatuado ali brigando com ele. Tem que quebrar no pau mesmo, cara. Um safado desse. público, ajoelhado e cercado de pessoas com raiva do seu comportamento. No entanto, se você acha que isso ajudou em alguma coisa, não, ele não parou, ele continuou fazendo a mesma coisa. Depois de ser banido da Aí nego quebra os dentes, entendeu? Bota num tronco, mete lá porrada, vai falar que é racismo. Vai jogar, vai puxar a cartinha do racismo. Tchá! Vocês são racistas. Mas tem que ser, cara. Numa porra dessa aí, um babaca desse aí, fazendo uma merda dessa, cara, não tem como não ser racista, cara. Olha só. Tu tá no teu país tranquilo, cara. Vem um filho da mãe, entra na frente, tira a foto, começa a dizer palavras ofensivas perto dos seus filhos, da sua esposa. O que você vai fazer com um cara desse, cara? plataforma de lives, ele passou a fazer lives em outra, mantendo o mesmo tipo de conteúdo. No final, ele foi preso por invasão e comportamento indevido após um incidente em que ele perturbou trabalhadores numa obra e gritou frases provocativas em voz alta, incluindo referências a desastres e coisas ruins que aconteceram com o Japão. Ele foi banido do Japão e por muita sorte não continuou preso, porém nesse momento ele está na Coreia do Sul e já se envolveu em problemas novamente. Ele apanhou de moradores na rua, está sob a investigação da polícia e nesse momento ele não pode deixar o país. Meus amigos, Jogar ele parece lá que a na Coreia justiça do Norte. tarda, mas não falha, né? Jogar ele A gente lá. deseja a maior justiça do mundo pro Johnny. Que Eu sei que a João, maioria dos segura essa estrangeiros bomba não aí. são como Rapidinho, esse meu ser irmão. humano, mas a verdade é que desgraça. isso mancha muito a imagem dos estrangeiros em países como o Japão e a Coreia. Então não é de se admirar as atitudes e o esforço que o governo tem feito para contornar essas situações. Meus sinceros agradecimentos a você que chegou até aqui. Rapaziada, não é fácil. A situação no Japão não tá fácil. Não só no Japão, né? Aqui na Alemanha, assim eu digo, acabou, cara. Eu, sinceramente, se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu saía daqui o mais rápido possível, porque isso aqui já era, meu irmão. Do jeito que a política aí liberou as coisas aqui, chegou muito criminoso, né? Se pelo menos a metade viesse com a vontade de trabalhar que eu vim, para conquistar, né? Conquistar a vida, né? Conquistar a cidadania, conquistar, né? O patrimônio, conquistar um dinheiro. Não, a maioria veio mesmo para fazer bagunça e tocar o foda-se, cara. Então valeu, me segue aí, dá um like aí, me segue, tamo junto. Se gostou, compartilha, mas me segue aí pra gente fazer mais reacts como esse, valeu? Um abraço da Alemanha, tamo aqui ainda firme e forte e fui.